rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já estava com saudade de vocês, né? Deu uma sumida por aqui, né? Mas é assim mesmo. Mas eu quero mesmo desejar para vocês uma quarta abençoada, aquele cheiro no coração. Te desejo tudo que há de melhor, como sempre. Se você não é inscrito, vem se inscreve, vem fazer parte, né? Nosso mundinho, um pouquinho de tudo com a Diante Santos. Hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês um vídeo um pouco diferente, né? Todos os dias de manhã eu faço um café com fé, eu deixo uma reflexãozinha, uma mensagenzinha, né? Com café com fé lá no Instagram. E hoje eu senti o desejo de compartilhar aqui com vocês, né? A imagem vai ficar na vertical, porque é gravado para o Instagram, né? Mas se eu sentir o desejo, é porque o Pai do Céu quer que eu poste aqui. Então, em nome de Jesus, receba aí, compartilha, comenta e vem fazer parte e se misturar aqui no nosso mundo, um pouquinho de tudo com a Diante Santos. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve, tá com o teu dedo aí que não vai custar nada você fazer isso, né? E se você ainda não me segue lá no Instagram, só você ir lá no EDS, espaçozinho Ediane Santos, né? Aquele cheiro fica aí com café com fé. Muitas vezes você vai ter que ser deslocado de um lugar para o outro, para Deus fazer te florescer, para Deus fazer te crescer, né? Não só nesse sentido, e você pode ser deslocado para outro lugar por inúmeros motivos. Foi assim com José. José teve que deixar sua parentela, deixar o seu pai tão amado, né? Seus irmãos, e foi para uma terra, um lugar onde não conhecia ninguém, estranho, né? Sozinho. Só que naquela terra da aflição dele, do sofrimento, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, que era salvar, futuramente salvar a vida de sua família através dele. Para entender mais essa história de José, aquele grande homem, escravo a governador. Simbora, café com fé. E vamos começar com a história de José. E como é que começa a história de José? O jovem sonhador. Vamos começar, a história de José começa a partir do livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Mas é muito longa a história de José. Se eu fosse aqui narrar a história de José, a gente passava de tudo, se for possível. Mas vamos começar a partir do primeiro sonho que José teve, né? Vamos lá? Que é o capítulo 37 de Gênesis, versículo 5 por diante. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantou e também ficou em pé, ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Entendeu? Continuando. Vamos embora. O versículo 8 diz assim: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás reinar, tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras, né? Os irmãos de José já têm ali uma questão com José, porque José era como assim, o querido do papai, né? E os irmãos de José tinham ali outra, se vacilava ali nas obrigações que o pai ordenava eles fazerem, né? Aí ele mandava José ir olhar lá os irmãos e contar para ele, né? Como é que sucedia, como é que eles estavam se portando. E isso começou, e ele não era trabalhador pesado junto com os irmãos no campo, né? E isso começou a crescer uma ira nos irmãos de José, né? E quando ele chegava contando os sonhos dele, isso já era Deus trabalhando na vida de José, né? E quando ele começava a contar esses sonhos, aí eles ficavam irados. E José tem outro sonho, só que dessa vez ele conta na frente do pai, né? Esse sonho. Tava o pai e os irmãos. E até o pai, no momento, se repreende. E disse assim: como assim? Tu vai reinar sobre teu pai, tua mãe e teus irmãos? Que sonho é esse? Que sonho é esse que tu tiveste? Mas desde era Deus já mostrando o que ia acontecer na vida de José. Só que José não imaginava que para chegar nessa realização desse sonho, ele ia ter que passar por muito sofrimento, por muita dor, né? E aí vai começar a aflição de José até chegar no governo. E assim somos nós, né? Nós passamos por situações, nós muitas vezes recebemos uma promessa do Senhor, muitas vezes as pessoas vivem algo, mas ninguém sabe da história por trás do que se passou para aquela pessoa chegar naquela bênção, naquele propósito, né?
É doloroso ver começar o tormento de José. Certo dia, o pai dele, os irmãos dele estavam pastoreando, né, as ovelhas lá em Sequém, Israel, da Jacó, envia José de Hebron a Siquém. Vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo. Estão demorando demais. Estão aprontando alguma coisa. Aí vai manda José. E aí começa todo o sofrimento de José. E quando os irmãos avistam ele de longe, lá vem o sonhador. Lá vem o dedo duro. Vamos dizer assim, que os irmãos tinham José como... Perdão, gente. Que os irmãos tinham José como dedo duro. E ali foi, quando chegaram lá, aquela revolta, aquele negócio, todos os irmãos dele, pô, joga José numa cisterna. E deixa ele lá, jogado lá dentro. E se sentam, vão comer pão, vão conversar, né? Vão analisar o que vão fazer com o José. Ali jogado na cisterna, uns dos irmãos, vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele. Vamos matar ele, acabar com todos os nossos problemas, com tudo tal. Tinha certa ira contra ele, né? Por conta que ele era, também por ser querido do pai. E, como se dizer, José é aquele que vivia na boemia, né? Era muito tratado como todo especial. Ele tinha uma túnica linda que o pai tinha feito para ele, mas não tinha feito para os irmãos. E ele começou a gerar. Mas lembrando que tudo isso, né? A gente vê assim, os irmãos, nossa, que esses irmãos foram horríveis com José, assim. Sim, foi cruel, né, em certo ponto, assim. Mas tudo foi permissão do Senhor. Dá para entender? Tem situações que vão se criar ao nosso redor por permissão do Senhor. Para você viver o propósito, você tem que passar por alguns processos. E aí tem processos que são muito dolorosos. Pode partir de todos os lados, pode ser de familiares, de amigos, de vida. Não interessa. Quando Deus permite algo, quando Deus permite o processo, ele acontece, não importa. Eis que um dos irmãos que ajudaram, né, diz, não vamos matar ele, não. Ele é nosso irmão, ele é do sangue do nosso sangue. Vamos dar um castigo aí, vamos fazer. Matar não, né? Foi ali que pensou com a sensatez. Não, matar não, né? E aí é isso que eles avistam, né? Eu esqueci agora o nome do mercador de escravos, né? E ele, vamos vender ele. Ele vai para uma terra longe, ninguém vai saber dele, vamos dizer aos pais que ele morreu. E assim foi, né? E assim José é vendido por 20 moedas de prata. E assim, eu vou dar uma resumida da história, porque a história é longa, né? Mas se você quiser acompanhar, é só você começar do capítulo 37, né? De Gênesis, que você vai ver toda a história, de todo o percurso de José até ele ser governador, gente. Tem toda a história, ele completinho. É linda a história, eu amo a história de José, né? E ali ele foi vendido por 20 moedas de prata pelos irmãos. O Senhor veio falar com José, começou a falar com José através dos sonhos. José era um jovem de apenas 17 anos, né? Foi quando ali um menino jovem, né? Mas já era firmado ali na fé, já tinha seus princípios, né? Que o seu pai o ensinou, né? E ele tinha 17 anos, esse jovem, quando o Senhor começou a falar, né? Através dos sonhos, a José, do que estava se preparando, o que ia acontecer na vida de José, né? Deixa eu dar uma adiantadinha aqui, gente, pra gente. Aí pronto, aí você vê José vai vendido, chega lá, né? Potifar vai procurando uma pessoa para ajudar ele nos seus negócios, fazer eles na casa, né? Potifar, que é o guarda real de Faraó. Aí esse que vê José. Aí o mercador, olha, eis um homem jovem, bonito, forte, robusto, dá para trabalhar, ele trabalha no campo, trabalha, faz tudo, ele faz tudo. E Potifar foi sacrador de José e compra José. E chega José na casa de Potifar, né? José é um menino ali, jovem abençoado, aprende a ler, a escrever lá, né? Na casa de Potifar. Primeiro Potifar coloca ele fazendo as coisas ao redor da casa dele. Só que Potifar começou a observar e viu que José era diferente, né? José era um ser abençoado. Tudo que José tocava prosperava. Ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência de lidar com as coisas. E Potifar começou a observar e começou a se agradar de José. Ele, vou colocar José, sabe, como meu copeiro, né? Coloca José para dentro de casa. José ficava fora da casa, depois Potifar coloca ele para dentro de casa e entrega nas suas mãos tudo, toda a sua casa. Faça bem como lhe entender, entrega tudo nas mãos de José. E assim José fez. José fez Potifar prosperar muito, crescer muito, mas eis que aparece aquela pedra de tropeço no caminho, que é permissão do Senhor, a esposa de Potifar.
Aí começa, aí vem aquela pedra de tropeço, né, que é a esposa de Potifar, e coloca os olhos em José. Nossa, que rapaz bonito, me agradei. Ah, eu quero ele para mim. Rapaz lindo, forte, né? E aí começa a se engraçar com José. Só que ela esqueceu, só que ela não sabia que José era um servo do Senhor, que José era fiel ao Senhor. Aí eu começo a entender, gente, que esse processo todo de José, né? Deus permitiu tudo isso para a preparação de José. Ele era um menino que já precisaria amadurecer, né? Lidar com certas situações. Então Deus permitiu tudo isso na vida de José para ele adquirir experiência, sabedoria e principalmente, né? Deus quis lhe ver a fidelidade de José. Será que José vai, apesar de tudo isso, José vai se manter fiel a mim, aos meus princípios, vai continuar fazendo, me obedecendo? Foi isso que José fez. Com isso que vem a cilada, né? Ela certo dela estar sozinha, só ela e José em casa. Deus já pega José. Hoje, José não vai escapar, não vai resistir. A Belinha, beleza, né? Já pensou ela assim? No 7, ela sabia que José era fiel ao Senhor, que José era servo do Senhor e nada nem ninguém ia fazer ele sair da presença do Senhor, nem fazer situação nenhuma, tentação nenhuma, ia tirar ele da presença do Senhor, né? E foi o que aconteceu, né? Ela ali instigou, fez de tudo para José se deitar com ela, ele não quis, ele saiu correndo, e ao sair correndo, né, deixou a sua roupa nas mãos dela. E ela, por revolta, né, aquela mulher que não aceitou ser negada, que não aceitou o não de José. Ah, vou fazer um escândalo. Ah, começou a gritar aquele negócio todo, prende, faz aquilo, tá? Chega Potifar. E o que faz Potifar? Joga José na prisão. Lá vai José ser preso. Imagina José, como é que se sentiu esse moço, esse rapaz, preso injustamente, não fiz nada. Mas era a minha palavra contra dela. Mas permissão do Senhor mais uma vez, né? Se tudo isso não tivesse acontecido, como é que ele ia chegar na presença do faraó? Tudo, por isso que eu falo, gente, tudo tem um propósito, não importa a situação. Seja de ruim, seja de bom, não interessa. Tudo tem um propósito. Uma coisa vai puxar a outra, uma coisa vai ligar a outra, né? Você só tem que extrair o melhor de todo esse sofrimento, de todo esse aperreio. Foi o que José fez. José não se manteve ali fiel ao Senhor. Chegou ali no cárcere, onde José chegou, ele era, pelo que eu vi, assim, José era um menino muito organizado, gostava de limpeza, lugar limpo, organizado. E ele chegou ali no cárcere, botou o cárcere no lugar. Tá tudo bagunçado ali, ele disse, vai ser, deixa que eu vou trabalhar aqui. Continuou. Esse percurso todo, José estava aprendendo, estava criando mais sabedoria do que ele já tinha, né? Ele estava amadurecendo, ele estava crescendo, né? E ali no caso, vamos dar adiantada porque a história é longa, né? Como eu falei para vocês. Eis que chega ali quem? O copeiro do faraó e o padeiro, né? E eles têm um sonho ali, se perturba com o sonho e conta o sonho a José. José vai, assim diz o Senhor, e interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, né? E eis como José interpretou, aconteceu o sonho. E assim vai o faraó, certo dia, tem aqueles sonhos e começa a ficar incomodado ou perturbado, chama fulano, chama ciclano, chama o mago, chama sei quem, chama adivinho, e ninguém interpreta o sonho, né? Mas quando José interpretou o sonho de copeiro, ele falou, lembra-se de mim. Só que o copeiro não lembrou dele de José, passou o tempo, passou acho que, pelo que te ligar, passou uns 2 anos a mais depois desse sonho que ele interpretou do copeiro, né? Depois de tudo isso, né, o copeiro esquece de José. Não lembra, não menciona José quando chega no palácio lá junto de Faraó. Mas por que ele não menciona José? Porque não é o tempo. Não estava no tempo dele mencionar, de falar de José para o Faraó. Ali não era o tempo oportuno, né? Então, Deus fez com que ele se esquecesse mesmo. Esqueceu, foi passando o tempo. Eis que o Faraó tem aqueles sonhos perturbadores e ele conta, ó, lá na prisão, meu rei, tem um jovem hebreu que quando eu tive o sonho, eu e o padeiro, e conforme ele interpretou, assim o sonho aconteceu. Aí falou, então manda chamar, traz esse moço aqui, chama José e traz José aqui. E lá vem José, e lá vão lá no cárcere chamar José, o rei quer te ver.
José acho que deve ter ficado assim, o rei quer me ver, acho que deve ter ficado até um susto, né? E vai lá, faz a barba de José, se veste José com roupas de linho, né? Dá um banho, tá apresentável, né? José se apresenta a Faraó. Né? E a Faraó ali, sem mais delongas, vou contando o meu sonho. Tive 2 sonhos, o sonho foi assim e tal, e José só ali. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor que vai te dar a resposta. E o Senhor foi e usou José ali para Faraó, né? Interpretou os sonhos de José, falou tudo que tinha que falar através do Senhor, que aconteceu os 7 anos de prosperidade, depois os 7 anos de fome, né? Assim, Deus é tão maravilhoso, né? Que Deus fez com que José interpretasse os sonhos e ao mesmo tempo desse a solução do que ele ia fazer. Faraó, e disse Faraó, aqui no versículo, deixa eu ver aqui, capítulo, eu comecei no capítulo 37, né? Já estou aqui no capítulo 41. E vamos ver o que diz Faraó a José, ao pessoal que estava ali reunido junto com ele, né? Simbora. Versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis diz bem assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Eita, olha. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu terás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Imagina, gente, imagina José. Como assim? Até o momento eu estava ali no cárcere, eu era um preso. E hoje eu vou ser o quê? Eu vou governar o quê? Gente, como Deus trabalha maravilhoso. Só no trono eu vou ser maior do que tu. E continuou, e disse mais Faraó a José: Veis aqui que eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. Eita, Jesus. Coisa mais linda, né? Pôs o anel na mão de José. Ah, que coisa mais linda. E fez vestir, e continuando, né? E fez o vestir de roupas de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai assim, pois sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. Aí José, acho que quando José parou assim: Meu Deus, o Senhor é fiel. Tanto sofrimento, que luta foi essa? Mas agora chegou a minha vez. Aleluia. Deus é lindo. Foi, né? José se casou, começou, né, ali o trabalho dele no Egito como governador. E José se casa e tem 2 filhos, né? Aí o primogênito você vai encontrar aqui no versículo 51 do capítulo 41. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Que foi sofrido, gente. Foi sofrido. Imagina ficar longe ali do pai que tanto amava, da sua parentela toda, né? Num lugar, numa terra sem ninguém, sozinho, sendo humilhado, massacrado, pisoteado, né? Mas tudo tinha um propósito. José tinha que passar por tudo isso. E o segundo filho de José que ele teve, né? Chamou ele de Efraim. Porque disse Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. Deus vai te dar um Efraim. Deus vai te dar um Efraim. Creia que Deus vai te dar um Efraim. Diz que o Senhor vai te dar um Efraim. Por que o Senhor vai te dar um Efraim? Porque Deus vai te fazer crescer na tua terra de aflição. Você crê nisso? Olha, entenda. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente passe por aperto, é necessário, gente. Ninguém consegue, ninguém conquista nada sem passar pela moinha, sem passar para o alívio vir. Primeiro tem que vir o sofrimento, a dor. Foi o caso de José. Ó, José começou a sonhar, tinha 17 anos. E José veio se apresentar ao faraó, ele estava com 30 anos. Olha, quanto tempo aí de luta que José viveu até chegar 30 anos para começar a viver
as promessas do Senhor na vida dele. Então, não é que está demorando, não é que Deus esqueceu, é necessário, é um propósito para chegar aonde você deve chegar. Isso assim aconteceu, como José tinha interpretado o sonho, né? Viu os 7 anos de fartura, né? José começou ali guardar, governar, guardar todos os trigos, tudo que tinha, foi número, que não tem mais número, ficou incontável a quantidade, né? De produtos, de coisas que eles armazenaram para se preparar para os 7 anos da fome. E os 7 anos da fome chega e José está ali preparado. E eis que o pai... Aí que entra o sonho de José. Aquele sonho que ele teve lá no começo. E eis que o pai dele sabe que o Egito tem alimento, tem pão. E ele quer, aí o pai dele diz aos irmãos dele: o que vocês estão esperando aqui? O que vocês estão fazendo ainda aqui? Eu soube que lá no Egito tem pão. Desce para lá, leva tudo que tem aqui, o melhor, o mirra, mel, o que tiver de melhor, azeite, e vai buscar pão para matar a nossa fome. E eis que os irmãos de José descem para onde? Para o Egito, sem saber eles que lá iam encontrar. Eis que os irmãos chegam lá no Egito. E como José era um homem muito respeitado, né? Todos que chegavam, se aproximavam de José, tratavam ele com reverência. Se ajoelhava ali, se prostrava diante de José. E eis que o sonho de José se realiza. Chegam todos os irmãos deles e ali se prostam diante de José. Aquele sonho que José teve, Deus realizou também, né? Cumpriu-se o propósito do Senhor, que Deus falava para José. Os irmãos, os molhos se postaram diante do molho de José, que é José, né? Então, vê só, Deus preparou tudo isso porque sabia, né, que lá na frente ia ter essa fome e toda a sua família poderia morrer de fome se não tivesse colocado José como governador, tivesse dado a sabedoria dele de guardar alimento para depois vir e repassar para os outros. Deus permitiu a ira dos irmãos de José, né, para que José fosse deslocado da sua terra, da sua parentela e fosse implantado ali no Egito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, porque através de José ele ia salvar uma nação, que através de José, da sabedoria de José, ia ter alimento para eles se alimentar, né? Porque se o Senhor não tivesse colocado José ali como governador, dado sabedoria, que o Senhor era com José em tudo que José fazia, né? Não poderia chegar, Faraó não ia saber, não ia te colocar ninguém à frente para governar, para cuidar, né, dos bens, do alimento, né? E poderia chegar a seca, todos iam morrer, todos iam perecer. Mas Deus permitiu todo o sofrimento na vida de José, porque ele tinha um propósito para se cumprir. E lá na frente ia ser através de José que a sua família ia ser salva. E assim se foi, gente. E apesar de todo esse processo, em nenhum momento José murmurou, José questionava a Deus. José manteve ali fiel ao Senhor. Deus permitiu toda essa aflição na vida de José, né, como para ele crescer, aprender, amadurecer, mas também foi como se fosse um teste de fidelidade. Será que José, apesar de tudo isso, vai continuar sendo fiel a mim? E José foi. José continua ali firme, fiel ao Senhor, obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Nenhum momento deixou seus princípios para agradar fulano, cicrano. Não, ele se manteve ali fiel. Então não importa o que você esteja passando, não importa a situação, o problema, né? Faça como José, se mantenha firme, fiel, porque vai chegar o momento que o Efraim vai chegar na tua vida. Deus vai te fazer crescer na terra dessa tua aflição, dessa terra da dor, né? Se for necessário que Deus mude, você vá, se liberte, desapegue, faça a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o propósito. A história de José, eu acho linda a história de José, gente. Assim, eu aprendo muito, né? Que não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa se você vai passar fome, não importa se você vai ficar nu, não importa a luta, não importa. O importante é você fazer a vontade do Senhor, estar ali, ó, um propósito, caminhando. Todo propósito tem um processo, como todo processo tem um propósito, gente, não esqueça disso, né? E depois de tudo isso aí, José ali encontra com seus irmãos, depois manda buscar o pai, né? Então juntos tudo de novo, reuniu a família novamente. Então vai chegar um momento que vai ser necessário você sair da parentela, se é necessário, vá feliz, vá contente, vá alegre, vá satisfeito, vá saltitante, fazendo a vontade do Senhor, né?
que o seu eu, aquela vontade sua, o seu desejo de fazer do seu jeito caia, morra e seja o Senhor na vida de vocês todos os dias, que a recompensa vem e vale a pena, gente, cada sofrimento nos pés do Senhor. E esse foi nosso café com fé. E entenda uma coisa, Deus está te preparando para você receber o teu Efraim, porque Deus vai te fazer crescer na terra da tua aflição, em nome de Jesus, naquele cheiro no coração, né, que o Espírito Santo se faça presente no teu lar, na tua família, no teu trabalho, por onde você passar, né, o Senhor é contigo. E se prepara, porque Deus vai te dar o Efraim. Você vai crescer, prosperar na terra da sua aflição, em nome de Jesus. Aquele cheiro no coração, e hoje eu falei, não foi, gente? E olha que eu resumi a história de José, mas para que você possa aprender um pouquinho com José também, gente, né? Não importa a situação, não. Louve, adore, cante. Adore esse Senhor, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não sabemos de nada, nós não entendemos nada, mas Deus entende e sabe de tudo. Pode ter certeza disso. Confia no Senhor.